Eu já era livre docente da Faculdade de Direito da USP, fazia já quase 10 anos. Eu fiz a livre docência em 1963 e imediatamente comecei a lecionar. Aí vem, no início de 64, o golpe militar, deposição do presidente, a implantação de um governo militar. A gente daquela época, quem não estava pessoalmente engajado em algum problema político, não tinha ideia do que estava se passando, né? Porque os jornais só falavam coisas maravilhosas que o governo estava fazendo, né? Este é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh. E uma gente amiga e tão contente. Oh, 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 oh. Este é um país que vai pra frente. De um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do Norte. Era o Brasil grande, e aqueles slogans todos, Brasil ame ou deixa, não? Era assim endeusamento dos militares, do trabalho que eles faziam, e aquele macartismo doentio, né? Todo mundo que não elogiava o governo era suspeito, né? Enfim, era uma situação de medo, sabe? A gente vivia aparentemente sem problemas, mas no fundo tinha medo, sabe? Tinha cuidado com o que falava, com quem falava, porque logo ficava sendo suspeito. E eu, como professor de Teoria Geral do Estado, tinha que fazer com os alunos a análise teórica daquilo que tinha acontecido no Brasil. E à luz de todas as teorias, o que tinha acontecido, na verdade, era um golpe militar. Não era uma revolução como os autores do golpe queriam que se dissesse. Eu então fazia esta análise e mostrava que teoricamente era um golpe de Estado, não uma revolução, e mostrando também que o sistema de governo implantado a partir daí era uma ditadura. Isso então eu dizia nas minhas salas de aula e através dos alunos isso foi se difundindo e por causa disso eu comecei a receber convites de associações, de várias entidades para explicar o que tinha acontecido no Brasil. E por esse caminho chegou a Dom Paulo Evaristo Arnes a notícia desta minha posição. E então, como eu tinha uma posição muito firme, muito definida contra a ditadura, contra as violências que a ditadura vinha cometendo desde que se implantou, Dom Paulo me chamou e me contou isto. Nós estamos criando aqui uma comissão Justiça e Paz. Esta é uma comissão que tem a sede no Vaticano e ela deve atuar nos países onde há violências contra direitos humanos para orientar uma ação universal em favor dos direitos humanos. E Dom Paulo então me disse que vinha sendo procurado por pessoas perseguidas, por familiares de pessoas que tinham sido presas arbitrariamente, e ele então estava querendo montar a Comissão Justiça e Paz para proteger essas pessoas, essas famílias, defender essas pessoas das violências. E então me convidou para ser presidente da Comissão Justiça e Paz. Eu imediatamente aceitei e fui então o primeiro presidente da Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Quando o Dom Paulo tomou a iniciativa de pedir a criação da Justiça e Paz e depois de instalar a comissão, ele teve a preocupação de fazer uma certa diversificação. Eram advogados quase todos, naquela época tinha o Zé Carlos Dias, o Fábio, o Dalma Vidente, o Mário Simas e quem mais tinha outros? Tinha o Valdemar Rossi, que era operário, e eu que era a única mulher, porque pelo estatuto devia ter pelo menos um operário e uma mulher e um estudante. Hélio Bicudo, que já era muito conhecido por ter denunciado violências policiais. E Hélio Bicudo, então, foi o vice-presidente da Comissão Justiça e Paz. Então, eu sou advogado criminal desde 64. Depois do AI-5, 69, eu comecei a ser muito procurado para defender perseguidos políticos. Em razão disso, é que eu vim a ser convidado a integrar a Comissão Justiça e Paz. Eu sou do Rio, né? Depois eu casei e fui para Campinas. Morei muitos anos lá.
Depois que as meninas vieram estudar aqui no Sion, então montamos apartamento aqui, né? E aí quando meu marido se aposentou, ficamos de vez aqui, né? Mas enfim, grande parte da minha vida, 22 anos, eu morei em Campinas, na fazenda da Ródia, sabe? E lá tinha um trabalho social, porque eu sempre gostei dessa área, né? Depois que eu vim para cá, aí a coisa ficou diferente, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu conheci um grupo, foi um grupo de ação católica aqui na Santa Terezinha, que eu tinha uma amiga que trabalhava aí, e ela disse, aqui nós temos muitas fazendeiras, e seria bom que você falasse do seu trabalho na fazenda, porque elas não fazem nada, poderiam fazer alguma coisa. Tá bom, lá fui eu. Eu sempre fui tímida, sabe, muito inibida, com um esforço enorme. Fui lá para falar para as granfinas e levei umas fotos e tudo. E o grupo que estava organizando gostou muito. Eu disse, mas você tem um espírito de ação católica, você precisa vir. E depois entrei para o movimento assim, de igreja, né? E através deles conheci muito o Fábio. O Fábio foi o primeiro contato meu aqui em São Paulo. E o Fábio um dia me telefona, olha, estou te falando em nome de D. Paulo para te convidar para fazer parte da Comissão Justiça e Paz. E eu disse, mas o que é isso? Nunca tinha ouvido falar, nem conhecia D. Paulo, né? Eu disse, mas Fábio, o que é? Me explica. Aquele jeitão dele. É muito complicado explicar. Você vai e você fica sabendo o que é. Aquela frase famosa, vai se queixar para o bispo, na realidade, muitas pessoas iam se queixar para o bispo. E o bispo, é claro que não podia ouvir todo mundo, então o D. Paulo encarregou a Comissão Justiça e Paz de ser o lugar em que as pessoas iam para apresentar as suas queixas, enfim, apresentar as suas dúvidas, que era uma forma de você conseguir levantar elementos para fazer uma avaliação de como estava a questão da violação dos direitos humanos, das violências policiais, das violências do exército praticadas contra aqueles que praticavam o crime, chamado crime político ou crime de opinião. A reunião era na casa de D. Paulo, porque era mais fácil fazer lá que na Cúria, né, de noite. E eu me lembro que era na cozinha, a reunião em volta da mesa da cozinha, porque na frente era uma casinha muito modesta, né? D. Paulo tinha vendido o palácio para fazer casas para a periferia, né? E estava morando numa casa modestíssima, sabe? Assim, com um pequenino jardim, mas a sala era muito próxima da rua. Então, como ele estava sempre sendo vigiado, a gente ficava na cozinha. Então, eles contavam, sabe, os casos que tinham conhecimento, que eles estavam defendendo, as torturas, os desaparecimentos, as mortes, que você não tinha ideia no jornal. Não é possível saber, porque evidente não saía nunca, né? Ou quando saía, é que um fulano tinha sido atropelado, né? Ou aquele que eles usavam para explicar as mortes, né? Eu frequentava o presídio Tiradentes mais de uma vez por semana, de um dia, 2, 3 vezes, 2, 3 dias por semana, e tinha lá, cheguei até 70 clientes presos ao mesmo tempo no presídio Tiradentes. Então, é claro, eu tinha conhecimento de todas as violências praticadas. Quando eu contava, assim, em família, os amigos, o que eu via, né, de torturas horríveis, dessas coisas arrepiantes e mortes, eles não acreditavam. Você é muito ingênua, que absurdo, imagina o que está se passando, isso é invenção de comunista e pronto. Não queriam mais ouvir, né? Por mais que você dissesse, provasse, não, sabe, que não quer acreditar porque incomoda. Então era esse clima, não era fácil, sabe? Uma parte da sociedade paulistana, brasileira,
era favorável às ações da ditadura. Os advogados diziam que eles eram poucos, se não me engano eram 5 ou 6 só em São Paulo, que aceitavam casos de presos políticos, né? A maioria dos advogados não aceitavam, porque era um compromisso, né? E ficava mal visto. Então, eles não davam conta. As pessoas souberam que D. Paulo era uma pessoa que acolhia, que os ouvia, então vinham procurar o D. Paulo na Cúria, né? E D. Paulo não estava dando conta de atender, sabe? No começo, então ele pediu que eu fosse atender as pessoas. E aos poucos, quando a comissão foi sendo conhecida, eu era procurado por pessoas das mais diversas atividades que estavam sendo perseguidas, que corriam risco, sabiam disso, tinham consciência disso e que queriam alguma proteção. Ou às vezes queriam alguma providência, quando já um parente, um amigo, um colega tinha sido preso, tinha desaparecido. Me lembro que no começo eu ficava até na sala de D. Paulo, sabe, sentada na cadeira dele, ficava muito lisonjeada com aquilo e recebia as pessoas, tomando nota dos casos, encaminhava para os advogados para ver o que eles podiam fazer, né? E aí, bom, comecei uma vez por semana, depois eram 2, depois era todo dia. É que a Margarida ficava aqui no porão e as pessoas vinham e contavam aquilo que tinha acontecido, ou que tinham sido torturadas, ou então que a pessoa da família tinha sido torturada, ou outro tinha desaparecido. E ela tomava o depoimento dessas pessoas. Isso ficava registrado aqui. Depois ela municiava os advogados para que tomassem providências. E também, por outro lado, aqui era um banco de dados para os advogados. Quer dizer, quando eu tinha alguém que aparecia no meu escritório e tinha sido preso, a primeira coisa que eu fazia era saber se por acaso a Comissão de Justiça e Paz já tinha tido conhecimento dessa prisão. E era muito comum que isso acontecesse. A comissão sempre agiu como um grupo muito coeso e com apoio recíproco. As missões, as tarefas da comissão eram tarefas de todos ao mesmo tempo. Aquela frase, não ter o que fazer, vai se queixar para o bispo, era aqui que se fazia isso. Só que tinha... Era o pé da lei. Só que tinha dois bispos, tinha um bispo e tinha uma bispa. A bispa era Margarida. Eu sou ajudante. Quantas pessoas você ouviu? Uma romaria, né? E depois, olha, nós éramos advogados, nós tínhamos a ordem por trás de nós. Nós estávamos no exercício da profissão, então sempre tem aquela coisa. Alguma proteção. Alguma proteção. Agora a Margarida não tinha nada. Tá certo. Tinha tudo para ser uma patricinha, uma granfina, mas assumiu tudo. Não, mas é uma coerência. Eu acreditava naquilo, tinha que ser coerente, né? Não estava com ideia nenhuma de fazer ato heróico, de longe. Mas pouca gente teve essa coerência. É verdade. Porque você realmente assumiu o risco. Não, bom, aquilo encarnei. Realmente, é um ponto que eu confesso prejudicando minha vida pessoal, sabe? Meu marido mesmo, coitado, ele não aceitava, de qualquer hora você vai ser preso, porque está se arriscando demais e, na verdade, ele nem sabia muita coisa que eu me arriscava. Mas era uma questão de coerência, né? Eu tive medo, sim, houve momentos em que eu achei que eu precisaria, eu cheguei a refletir sobre a necessidade, eventualmente, de me ausentar, porque havia um risco muito grande de um endurecimento e, nesse caso, iriam pegar pessoas que estavam nesta linha de defesa dos outros. Eu tinha uma outra filha, a Rose, também, que era muito engajada, né? Ela até teve que fugir para o Chile com o meu genro. E aí uma vez foi chamada lá na Tutóia, mas aí eu resolvi bancar a burguesa bobona que não sabe de nada, e o negócio pegou, sabe? E eu me lembro que ele perguntou, não sei o que, PCdoB, e eu disse, mas o que é isso, PCdoB?
Aí o homem, eu acho que deu a impressão dele de ser a bobona total, ele não me interessa, não vou tirar nada dela. Bom, mas o fato de ser classe média burguesa ajudou às vezes, sabe? Porque eles achavam que era um pouco estranho naquelas posições, né? Mas isso era detalhe. Eu me preocupava com a minha família, eu tinha filhos pequenos, eu recebi ameaças de que iriam ser feitas coisas contra eles. Eu tinha muito medo de represálias contra os meus filhos, mas as circunstâncias exigiam a minha participação, eu participava e pedindo a Deus que nada acontecesse com a minha família. Pouco tempo depois de implantada a ditadura no Brasil, houve também ditaduras, golpes militares em outros países da América Latina e pessoas desses países, inclusive Chile e Argentina, começaram a procurar o Brasil como lugar de refúgio. E nós, da Comissão Justiça e Paz, começamos a dar proteção a essas pessoas. Eles vinham assim, centenas mesmo, sabe? Sei que nesses anos todos nós contamos uma vez, mais de 1000 passaram lá na Cúria, sabe? Eles passavam a fronteira rapidamente. Por exemplo, uma pessoa saía de casa, né? Durante o dia iam à casa dele, procuraram. Aí os parentes imediatamente avisavam e eles nem voltavam para casa, tomavam o ônibus e passavam a fronteira e vinham para cá. E aqui iam para o sul, iam muito para Porto Alegre, mas sabiam que São Paulo era acessível, então vinha a Cúria. As coisas que a gente ouviu era de chorar, literalmente chorar. Às vezes você não sabia o que fazer, né? Porque a gente era muito limitado, né? Já era mal visto. Legalmente era muito pouco você podia fazer, né? Alguns chegavam com a roupa do corpo, sabe? Às vezes com a mulher ou com o filho, mas a maioria das vezes sozinho. Então eles vinham pedir auxílio, a gente tinha que dar casa, comida, né? E, enfim, uma assistência psicológica. Eu sou muito grata tanto de médicos como psiquiatras, psicólogos que atendiam de graça, sabe? Essas pessoas estavam se arriscando muito, né? Mas houve muitos que ajudaram, assim, eu não esqueço nunca dessas pessoas. A gente tinha a parte material, né? Também que ajudar, porque muitos ficavam na miséria, as famílias ficavam perdidas, né? O chefe da família preso, e as famílias não tinham a quem recorrer, então tinha também esse apoio, né? E um dado que foi muito importante é que nós procuramos contato com a ONU, especialmente com o Alto Comissariado para Refugiados, o Acnur, que tinha um escritório no Rio de Janeiro. Procuramos o Acnur para que desse a possibilidade de que essas pessoas saíssem do Brasil e fossem para um lugar mais seguro, um lugar de refúgio. Madame Taviani, que era a presidente, lá expliquei o problema, ela levou um susto. Eu digo, mas vocês, eu tenho todo dia aqui fugitivos brasileiros, você tem que me dizer que vocês estão acolhendo, não estou entendendo nada. Aí ela me disse, você escreve para o príncipe Alican, que era na época, era o presidente, né, da Acnur. Aí escrevi para o príncipe aí com grande emoção, né? Sei lá como é que se escreve para o príncipe. Mas deu certo e ele mandou aqui então um representante que viu a situação. E conseguimos inclusive que o Acnur se deslocasse para São Paulo ou uma vez por semana ou então a cada 15 dias pelo menos para ouvir pessoas e dar proteção. Aí eles faziam a ficha, eles tinham medo de saber se era verdade e davam então apoio. A pessoa tinha uma mesada, enfim, pequena, mas dava para sobreviver e alugava-se casa, e, enfim, se possível arranjava trabalho. Lembro que um dia, eu conversando com o Dom Paulo, ele me disse, eu fui convidada para uma palestra, não sei onde, e para falar sobre a cidade de São Paulo. Mas eu não aceitei porque eu não tinha os dados atualizados. Eu fiquei chocadíssima. Eu digo, não é possível que assim, bicho, São Paulo não tem os dados da cidade, né? Eu disse, não tive quem me desse a tempo e tal.
Eu aí disse, bom, Dom Paulo, eu vou então, eu estava acabando meu curso de Sociologia e Política, eu disse, eu vou levantar os dados para o senhor. A comissão não se circunscreveu somente à questão das defesas, da proteção aos perseguidos políticos, não, mas há uma coisa muito mais ampla, que foi a tentar dar um respaldo à arquidiocese, a Dom Paulo, na avaliação da realidade da cidade, do Estado, sobre as violências em todos os aspectos. A miséria, a fome que o povo era condenado, tudo isso era motivo de preocupação e de análise por parte da comissão. Mas precisava de verba, né? Então, assim começou a coisa. Eu consegui a verba na Europa, que eu ia todo ano à Europa, né? E tinha os contatos lá. Consegui verba, foi da Inglaterra, Irlanda e da França. E então eles fizeram um estudo que deu o livro São Paulo, Crescimento e Pobreza, né? Que era um estudo da realidade, não daquela contada pelos militares, mas da verdadeira, dos dados verdadeiros. Foi um sucesso o livro, né? Mas tão sucesso que jogaram uma bomba no SEBRAP, né, de castigo. Foi muito importante esse apoio do exterior, né? Eu vejo lá no Comitê Católico, a ARC, a Novib, né, que foram coisas oficiais, eu era sempre muito bem recebida. Eu bem evidente, dizendo pelo nome de Dom Paulo, né? E, então era uma coisa que me abria as portas, né? A gente tinha uma correspondência muito grande com o exterior, e isso salvou várias vidas, com certeza, sabe? Porque os militares queriam ter uma boa imagem. Eu tive várias vezes no exterior e nunca eu neguei que no Brasil houvesse violências e torturas. Então aquilo realmente incomodava os militares e ficavam furiosos, sabe? Como é que a gente fazia? Evidente não explicava, mas dava certo, sabe? E fazia isso com muito patriotismo, porque eu acho que eu estava defendendo os direitos humanos e defendendo o meu país, que precisava retornar à democracia. Quando perceberam que os membros da comissão iam aos organismos de segurança para procurar pessoas desaparecidas e que, através da Comissão Justiça e Paz, os órgãos da igreja recebiam informações, inclusive havia uma divulgação internacional das violências cometidas no Brasil. A partir disso tudo, a comissão começou a ser vista e a ser tratada como uma organização subversiva. Eu e o Hélio de Cuda fomos chamados do Segundo Exército. O coronel nos recebeu e quando eu disse que eu era o presidente, né, disse, não, nós não somos políticos, militantes. Ele disse, doutor Hélio, eu sei que não é, porque ele é promotor, mas o senhor é. Mas aí você já mostrou que nós tínhamos personalidade. Não, foi aí que foi uma das razões de eu ter essa ideia, vamos dar personalidade. Se isso você que é membro de uma entidade subversiva, isso, bom, vamos dar personalidade jurídica numa entidade subversiva, tem existência legal. Mas você sabe que uma vez, muito depois, eu estava, me lembro até lá embaixo, aquela salinha ali da escada, e veio, eu estava atendendo as pessoas, veio um policial. Eu não estava fardado, mas mostrou o documento e tal. Eu vim aqui para saber o que exatamente vocês fazem. Aí eu dei uma de bobona, ele disse, pois não, e tal, aí o senhor quer ver o estatuto? Ah, vocês têm estatuto? Tem, o senhor não sabia? Imediatamente mandei buscar, você sabe, mandei buscar cafezinho, tratei o homem muito bem. Eu mostrei, nós somos uma entidade que ajuda os outros, né? É uma ONG que quer ajudar aqueles que estão em dificuldade, eles vêm aqui, enfim. Mostrei a coisa quase como assistência social. Assistência social, não tem nada de político. Não se fala nisso. Não, a gente ajuda e tal. Enfim, ele saiu assim meio abalado, sabe? Eu digo, o senhor quer mais alguma coisa? Eu me lembro
que eu tinha dito, chama o Gregório, porque acho que era o Gregório na época que era presidente. E todo mundo apavorado, né? Mas não chegaram a encontrar o Gregório, sei que aguentei uma sozinha, mas realmente dei uma daquela alienada, sabe? Que surtiu efeito, sabe? Nós tínhamos as reuniões da comissão na Avenida Higienópolis, ali no prédio da Arquidiocese, e quando eu saía das reuniões, eu percebia claramente que estava sendo seguido por carros que, obviamente, eram dos organismos de segurança e que queriam ver se eu ia para alguma reunião subversiva, o que é que eu ia fazer. Eu sabia muito bem disso, entre outras coisas, porque eu tinha esta convicção e tenho, eles eram muito incompetentes. Eles se entregavam, ficava visível demais que eu e os outros membros da comissão estávamos sendo seguidos, estávamos sendo vigiados. No início da década de 80, já se havia caminhado muito no sentido de criar, pelo menos, um ambiente de maior liberalização. E uma das consequências foi que a mobilização sindical se intensificou. E o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que era muito organizado, um grande sindicato, que tinha líderes de grande projeção, entre eles o próprio Lula, era dirigente daquele sindicato. Esse sindicato ficou como uma espécie de centro organizador, centro coordenador de uma grande mobilização sindical. E os sindicalistas estavam preparando uma manifestação que poderia resultar, inclusive, numa greve geral, uma grande greve. E eu assumo o compromisso aqui com vocês. Eu mesmo decreto a greve outra vez. Nós não estávamos tomando partido, mas nós queríamos que houvesse a interlocução entre os operários e os patrões. Para impedir a mobilização sindical, o ministro do Trabalho, na época era um paulista, Murilo Macedo, banqueiro paulista, mas ministro do Trabalho, o ministro Murilo Macedo decretou intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Não sendo possível permitir o prolongamento da situação esdrúxula de flagrante ilegalidade que conspira contra a paz pública e a segurança nacional, decido, com base no artigo 528 da Consolidação das Leis do Trabalho, determinar a intervenção nos sindicatos dos trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânica e material elétrico de Santo André. B. A intervenção no sindicato dos trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico de São Caetano do Sul. C. A intervenção no sindicato dos trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico de São Bernardo do Campo. Brasília, 23 de março de 1979, Murilo Macedo. Eu publiquei um artigo no jornal Folha de São Paulo dizendo que o decreto era inconstitucional, porque a Constituição vigente na época, apesar de ditadura, ela queria dar uma imagem de democracia e havia uma Constituição. A Constituição afirmava a liberdade dos sindicatos, a autonomia sindical, e por isso aquela intervenção, que não tinha nenhuma justificativa legal, era inconstitucional. Então eu disse isto e os metalúrgicos me convidaram para ir a São Bernardo e explicar por que era inconstitucional, o que é que isso significava. E eu fui, disse o que estava acontecendo, eles me perguntaram o que fazer. E eu respondi aos metalúrgicos que a solução seria entrar com um mandado de segurança, que é uma garantia constitucional contra ato ilegal de autoridade. É isso que está escrito na Constituição. E então me perguntaram se eu aceitava ser o advogado dos metalúrgicos. Eu aceitei. Era uma situação ainda difícil no Brasil, poucos advogados aceitavam advogar contra as autoridades, mas eu aceitei. Combinou-se que depois eles me mandariam a procuração. Daí mandaram, efetivamente, eu entrei com mandado de segurança aqui em São Paulo. Ao mesmo tempo, o governo decidiu prender
toda a diretoria, os dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos, que estavam organizando um grande movimento grevista, um movimento de reivindicações. E numa noite prenderam todos os dirigentes do sindicato e levaram ao DOPS, que era a polícia política de São Paulo. Na manhã seguinte, 6 horas da manhã, toca a campainha de minha casa. Fiquei espantado, quem será a esta hora da manhã? E fui atender. Era um grupo de policiais. Um deles se apresentou, disse: nós somos do DOPS, e um deles, esse que falava comigo, tinha inclusive uma arma na mão, e disse: nós viemos convidá-lo a nos acompanhar. Um deles disse: nós somos do DOPS, viemos convidá-lo a nos acompanhar. Eu tenho contado essa história e eu disse: esse é o tipo de convite que você não recusa. Estive na casa do Lula, por exemplo, nessa madrugada anterior às nossas prisões. Eu fiquei várias horas lá com ele, né? E estava lá também o Frei Beto, e aí às 6 horas, 7 horas da manhã, eu recebo um telefonema de que o Dalmo tinha sido preso na casa dele. Quando me avisaram que eu ia ser conduzido para o DOPS, eu pedi: bom, deixa-me pelo menos me vestir. E aí acordei minha filha mais velha, Marta, e disse: assim que me levarem, você tome nota da placa do carro e corra a avisar ao Carlos Guilherme Mota, que morava muito perto de minha casa, mas também telefone para Dom Paulo e ordens dos advogados, e ela tomou essas providências. Aí eu saí de casa para vir ao meu escritório para impetrar habeas corpus em favor do Lula e do Dalmo. E aí, na Praça Pan-Americana, eu sou cercado, e me tiram do automóvel, como se eu fosse um bandido perigoso, com as mãos em cima da capota do carro, e fui levado então para o DOPS. E lá permaneci durante várias horas. E houve um impacto muito grande. Dom Paulo Evaristo Arnes teve notícia da minha prisão, também se mobilizou. Na universidade, a mobilização foi feita a partir de um grande professor, grande historiador, Carlos Guilherme Mota, que era meu amigo e meu vizinho. Foi impressionante, porque foi a opinião pública toda revoltada com isso. Quer dizer, eu me lembro que quando eu saí, a imprensa toda estava na calçada. E quando abriram a cela para me pôr, o Djalma viu e disse: que bom, o nosso advogado chegou. Aí quando eu contei, chegou para ficar, mas aí nós demos risada, né? Foi assim, ele achando que eu já estava lá para pô-lo na rua, né? Bom, tudo bem, Zé Carlos, vamos embora, precisamos trabalhar, tanta gente presa. Aí o Lula falou assim: não vem que o cara tá em cana. Eu já tinha uma intensa participação como presidente da Comissão Justiça e Paz, que era um órgão ligado à arquidiocese. E, evidentemente, a ditadura e os seus agentes, em São Paulo, o governador de plantão era Paulo Maluf. Minha filosofia é cristã, e a filosofia de um católico, apostólico, romano praticante. Pois bem, quando o Papa veio a São Paulo, exatamente pelo fato de que eu tinha uma intensa militância na defesa de direitos, e era também ligado à igreja através da Comissão Justiça e Paz, montou-se um esquema. Esse esquema envolvia policiais estaduais diretamente ligados a Maluf, mas também alguns militares do 2º Exército e grupos paramilitares. Montou-se um esquema para dar uma lição à igreja, exatamente aproveitando a presença do Papa.
O que se decidiu fazer foi praticar um ato de extrema violência para mostrar que eles tinham mais força do que a igreja. Isso aconteceu na véspera da missa. A missa seria às 9 da manhã. Na véspera eu cheguei à minha casa com meu carro. Antes disso tinha passado no supermercado, feito algumas compras e estacionei o carro ao lado de minha casa, desci até com algumas sacolas na mão, uma coisa assim, para abrir o portão e poder entrar. Nesta hora, alguns homens correram para cima de mim, inclusive 2 deles usavam máscara e todos eles com armas na mão. Aí já começaram a me espancar, bater, dar socos e coronhadas e me atiraram para dentro de um carro. E o carro saiu e eu até percebi que eles não eram muito incompetentes. Na hora o que eu percebi foi que eles não tinham planejado direito, porque eu moro numa pequena rua e eles não sabiam como sair daqui, ficaram dando voltas pelo bairro para poder sair. Era essa a grande polícia da ditadura, extremamente incompetentes até para fazer um sequestro. E, de qualquer maneira, eles me levaram para um terreno baldio, perto de onde hoje é a Avenida Juscelino Kubitschek, que praticamente não havia construções ali, havia um terreno baldio ao lado de um córrego, e ali me tiraram do carro e me puseram no meio de uma roda. Aí sofri tremendo espancamento, coronhadas, socos, pontapés, e eu caí, eles continuaram me chutando e depois saíram correndo e foram embora. E eu, evidentemente, estava ensanguentado, estava arrebentado, mas eu tive uma força que vem lá de dentro, a força interior. Consegui me levantar, fui me arrastando até a avenida que estava sendo aberta, mas onde já passava um carro, não tinha iluminação pública, era começo da noite. Isso aconteceu por volta de 7 horas da noite. E os carros iluminavam e eu estava todo ensanguentado, ninguém tinha coragem de parar. Até que uma pessoa parou, um homem parou, perguntou o que aconteceu. E eu disse, olha, eu acabo de ser assaltado, me leve para minha casa que não é longe daqui. Evidentemente eu não ia contar nada assim mais complicado, porque obviamente ele ficaria com medo. E ele disse, não, eu estou com muita pressa. Disse, não, por favor, me leve à porta de minha casa, me deixe na porta e vá embora. E foi o que ele fez. Eu até hoje não sei quem foi essa alma caridosa que praticou este gesto. Mas aí eu entrei em minha casa e pedi à minha mulher que me levasse a um pronto-socorro, porque eu queria estar na missa de qualquer maneira. E imediatamente tomei esta decisão, não tinha nenhuma dúvida, eu tenho que ir a esta missa, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Eu fui levado de ambulância, cadeira de rodas de ambulância até o Campo de Marte e uma grande ironia, a polícia pôs um carro para me acompanhar dizendo que era para me dar proteção. E assim chegamos ao Campo de Marte. E lá eles me tiraram então da ambulância para que eu fosse ao altar monumento. E como eu tinha estado lá na véspera, tinha visto que tinha aquela saída pelos fundos, eu disse para ir mais discretamente, vamos entrar pelo fundo. Mas um militar que estava dirigindo a segurança ali disse, não, aqui é saída, por aqui ninguém entra. E um dos meus acompanhantes e verdadeiros protetores disse, não, se não pode entrar pelo fundo, vai entrar pela frente. Aí foi fantástico, porque àquela altura, estava próximo do horário da missa, a televisão do mundo inteiro estava fixada lá, porque era uma missa celebrada pelo Papa. E o padre, que era o mestre de cerimônia, que fazia os anúncios, me conhecia e também tinha tido notícia de que eu tinha tido o sequestro e que ia chegar lá de cadeira de rodas, todo arrebentado. E o padre então contou isto para a multidão. Contou e contou sem rodeios, dizendo a ditadura agrediu o professor Dall'Ari, mas ele vem assim mesmo e já está chegando aí. E também
fato curioso é que àquela altura o interventor em São Paulo, Paulo Maluf, já tinha chegado, estava ali sentado ao pé do altar monumento, e eu passei exatamente ao lado dele. E deu para olhar a cara de decepção, de raiva de Paulo Maluf quando me viu chegando. Quer dizer, todo arrebentado, enfaixado, mas chegando. E aí, então, eles me carregaram, levaram até o alto e eu pude fazer a minha leitura. Em São Paulo, a polícia ainda não descobriu os sequestradores do jurista Dalmo Dallari, membro da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Ontem, Dallari foi sequestrado e esfaqueado por 4 homens em circunstâncias misteriosas. Hoje ele saiu do hospital para ler a epístola na missa do Papa. E de volta à ambulância, falou sobre a violência que sofreu. O senhor acha que ele teve alguma característica de atentado político? Eu estou absolutamente convencido disso. A meu ver, houve nesse fato uma continuação da prisão de que o Dr. José Carlos Dias e eu fomos vítimas. Como não se apurou a responsabilidade, ninguém procurou saber na esfera oficial quem foram os responsáveis, isso encorajou uma escalada na violência. Estou convencido disso. Se foi um assalto de marginais, foi um problema de falta de sorte. Se não foi um assalto de marginais, será, sem dúvida, a maneira mais lamentável e menos inteligente de se combater alguém. Sem exagero, eu acho que aquele foi um fato importante na caminhada de luta contra a ditadura. Seguinte, a ditadura, ela provocou algumas forças que estavam adormecidas ou absolutamente estagnadas do ponto de vista conservador. E uma delas é a igreja. A igreja no Brasil, tradicionalmente, ela era reacionária, conservadora. E graças a alguns bispos, e claro que a muitos padres, e a muitos leigos também, que souberam seguir, a igreja teve um papel de vanguarda nisso. Eu diria que o Dalmo também, nós pertencemos à Ordem dos Advogados. A Ordem teve posições boas e importantes, mas nenhuma delas se compara ao trabalho desenvolvido pela igreja. A igreja que eu digo é esta igreja aqui, de Dom Paulo, principalmente a igreja de São Paulo. Dom Paulo Evaristo Soares, embora cardeal arcebispo de São Paulo, então um sacerdote católico, era antes de tudo um cristão. E sempre entendeu que era dever do cristão dar apoio, dar solidariedade a quem necessitasse. E isto nós vimos muitas e muitas vezes. Dom Paulo jamais perguntou qual era a crença política, a convicção política de quem procurava a comissão. Esta linha não seria uma linha cristã. Ela era voltada a atender a todos aqueles que tinham os direitos humanos violentados. Que era fundamental, e isso é que nos orientava, é que se tratava de uma pessoa humana necessitada de apoio, necessitada de proteção. Eu acho que nós salvamos várias vidas, nem há dúvida. Isso aí não se mede, né? Esse período, não só na comissão, mas a defesa destes 700, 600 perseguidos políticos foi uma grande lição que eu recebi para a minha vida profissional. Eu acho que a minha vida profissional ela se enriqueceu muito com essa experiência de enfrentar esses perigos e então acho que os cabelos brancos um pouco por causa disso. Mas chegaram, agora está na hora de chegar mesmo, mas eles chegaram cedo. Mas eu acho que foi uma coisa muito importante isso para a minha vida. Eu me orgulho muito disto. Eu acho que eu cumpri dever. E na Comissão de Justiça e Paz foi uma convivência muito boa, muito enriquecedora
com os companheiros da comissão e com Dom Paulo Evaristo Ares, que é uma figura extraordinária. No meio daquele caos, né, era uma ilha, né? E era um farol, eu acredito, sabe, que talvez deu coragem para muita gente.